Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos vídeo aula de história. A gente vai conversar um pouco sobre arte e história lá na página 66. E a gente vai falar sobre o quê? Relógios de sol e patrimônio cultural. Então, para iniciar, os relógios de sol, eles foram inventados há pelo menos 5.000 anos atrás, né? E o relógio de sol, ele ainda é utilizado. A gente pensa que não é, mas em muitas cidades, em outros países, o relógio de sol também é utilizado. E aí, se nós fizermos uma pesquisa, e vocês também observarem no livro de vocês, vocês irão perceber que existem diferentes tipos de relógio de sol, que vai desde os mais simples, né, até aqueles mais sofisticados. Aí nós temos aí a imagem do primeiro relógio, que diz assim, foto de relógio de sol do século III em Tarragona, que fica na Espanha. A gente percebe que esse é um relógio bem simples, né, um relógio de sol bem simples. O segundo é foto do relógio de sol em Chartres, na França, construído no século XII. Esse daí não é tão simples, né, já tem um pouco mais de detalhes. E o último relógio de sol, vamos observar aí a foto no livro, ele foi construído no século XVIII em Jaipur, na Índia. Percebam que ele é bem mais elaborado, né? Tem muitos detalhes e ele é bem mais bonito. E aí, gente, alguns desses relógios, eles também são considerados patrimônios da humanidade pela Unesco, né, que Unesco é a sigla de Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Mas o que é, Tchérica, patrimônio cultural? Nosso país, a gente tem patrimônio cultural, né? Por exemplo, em São Luís, nós temos o Centro Histórico. O Centro Histórico é o quê? Ele é um patrimônio cultural da humanidade. E aí, trazendo para vocês, os relógios de sol também são. Como é que ele fica quando ele é considerado um patrimônio histórico? Ele fica em local especial, né? E aí que tem grande valor cultural e ele deve ser preservado e conservado, né? E também protegido. Então, por isso que ele é considerado patrimônio histórico da humanidade. E aí eu citei para vocês, né, o exemplo do Centro Histórico em São Luís, né? Aquele local ali, ele é preservado, ele é protegido. Então, patrimônio cultural é isso. É um patrimônio que deve ser cuidado, que é de todos, que é para todos, mas que deve ser cuidado e protegido. E aí nós temos duas perguntinhas bem fáceis, né? Compare os relógios de sol apresentados, comentando sobre a diferença entre eles. Então, gente, o que é que eu quero que vocês observem? As características, né, de cada relógio de sol apresentada. Veja aí a característica de cada um, e aí vocês respondam. E também o local, né, em que eles são feitos, né, vocês percebam isso, né, a diferença entre eles. E aí a segunda questão nós temos, mesmo esses relógios de sol tendo uma característica em comum, né, qual é essa característica? Então, todos esses relógios, eles têm uma característica em comum. A característica é que eles são construídos ao ar livre. Por que eles são construídos ao ar livre? Para que eles possam ter a incidência da luz solar. Quem construiu o relógio de sol viu isso, né? Que quando ele fica a luz solar, ele vai aparecer o quê? A sombra, né? Para poder ser marcadas as horas. Então, por isso ele tem que ser construído em um local livre, né? Ao ar livre, onde tem muito sol. E aí nós temos lá na página 67, né, o que vocês estudaram nesse capítulo. Então a gente falou um pouco sobre as maneiras de registrar a passagem do tempo, né? A gente viu que tem várias maneiras que são utilizadas, né? A gente também viu as atividades cotidianas das crianças, das indígenas. Vocês podem estar observando novamente. A gente falou sobre linha do tempo, da vida, né? A gente falou um pouco sobre isso. Aí também a gente falou sobre objetos e documentos como fonte de informação. Então a gente viu tudo isso nesse capítulo, né? E aí nós temos algumas sugestões de livro para vocês, né? Se vocês não quiserem
não tiverem um livro, mas tem a sugestão, podem estar pesquisando na internet, né? Temos aí o que? Como foi criado o relógio do sol, né? Em ciência hoje das crianças. Então é bem legal, né? Se vocês puderem estar pesquisando. Eu acho que eu vou pesquisar esse link e vou mandar para vocês. E que todos fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula de história.